Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast Descozinhar. Um podcast feito para desmistificar a nutrição e desconstruir os mitos na cozinha. E eu sou Larissa Angélica, eu sou nutricionista, professora de pós-graduação da USP e sempre muito bem acompanhada de Paula Weber, e eu sou chefe de cozinha e amo cozinhar. Então, a gente nesse 14º episódio, a Larissa vai explicar como é que a gente chegou no tema. Os últimos episódios, vocês perceberam, né? A gente fez uma transição aí para falar mais sobre a saúde da mulher. Então, a gente teve um episódio que a gente comparou questões construindo de saúde da mulher e do homem. Aí depois, na sequência, a gente entrou com as fases da vida da mulher, menstruação, gestação, e o último a gente focou em menopausa. Exatamente, que o público assim clamou por isso. E aí é muito legal essa coisa da gente estar construindo assim, um tema acaba no outro, porque se deixar, a gente já comentou, a gente vai ficar aqui batendo um papinho assim, 4, 5 horas, coisa pouca. A gente ainda na dose, cheia de dose de café, chega animadíssima. Mas aí o enfoque desse episódio, a gente tem visto que tem crescido muito situações de intolerâncias alimentares, inclusive em mulheres, né? Acho que as mulheres têm se preocupado muito mais com isso. O que faz bem pro meu corpo? Você vai descobrindo, dependendo você muda de fase, aí você a vida inteira comeu um determinado alimento, chega num momento esse alimento não, você percebe que não faz mais bem. Então foi por isso que a gente chegou nas intolerâncias. Isso, e a gente quer falar um pouquinho sobre a intolerância ao glúten, tá? E a intolerância à lactose. Então a gente vai falar um pouquinho disso e como que a gente substitui esses alimentos que contêm glúten, alimentos que têm lactose, o que a gente pode fazer aí para substituir. Mas acho que a primeira coisa é entender que não é para todo mundo sair cortando glúten e lactose. O que é legal, a Larissa já várias vezes reforçou, que assim, o glúten nada é um vilão, né? Desde que com parcimônia, não existe um alimento, isso não pode. Quer dizer, ela prova que pode tudo. Agora, se você descobre uma intolerância ao glúten, não é para comer 50 pãezinhos por dia também, apesar de ser uma delícia, mas se você descobre, assim, você começa a perceber que teu corpo não reage bem, e aí você faz um teste tirando o glúten. Tem gente que não acontece nada e tem gente que de fato a vida melhora muito, né? Realmente, é preciso investigar. Então, se você tá aí escutando esse podcast e às vezes sentiu algum desconforto ao comer algum alimento que contém glúten, a gente vai falar disso, né? Onde está o glúten? Então, às vezes você se sentiu mal comendo um pão francês, um filão, por exemplo, que vai conter glúten. Aliás, tradicional. Assim, você já fez glúten? Não, nunca. Já vi fazendo, é uma loucura, mas... porque o glúten, assim, tá? Você pega um quilo de farinha normal, você começa a lavar essa farinha e manipular, e aí vai ficar um bolo. É uma coisa assim, então é o que forma dentro do teu corpo. Quer dizer, o glúten é uma coisa que aglutina justamente aquela farinha e forma como se tivesse cozinhado alguma coisa, é um bolo. Como se fosse uma rede, né? Ele forma uma rede ali. Mas fica assim, na hora que você você pega 1 quilo de farinha, você vai ter um pedaço grande de glúten. Cresceu. E assim, e tem a gente vai falar mais pra frente disso, dos veganos, vegetarianos, mas muitos deles usam isso para complementar. O glúten, você pode saborizar ele também, né? Porque só porque você não tá comendo carne ou não vai deixar de ter sabor. Mas isso é conversa para outros, senão a gente emenda. Mas onde eu queria chegar, então? Se você tá sentindo algum desconforto, alguma coisa, procure ajuda. Procure a ajuda de um médico, de um nutricionista, porque tem exames pra gente avaliar se você tem realmente alguma intolerância, alguma alergia alimentar também. E assim, antes, óbvio, sempre com acompanhamento, mas assim, você pode tentar tirar alguma coisa que não te faz bem. E a vida inteira você comeu um alimento, eu, por exemplo, amava aquela mussarelinha de desfiar. A dado momento eu descobri que estava me fazendo mal. E assim, não é que eu não
possa comer laticínio, não é nada, mas aquele, eu percebi que o alimento, na hora que você isola ele, é aquilo que me faz mal. Apesar de amar, tive que largar, né? Você não teve jeito. Porque é isso, aí a gente começa a sentir um mal-estar, aquela indigestão, e isso, aí a gente come momentaneamente com prazer, mas que uma coisa não é prazerosa depois. Então aquilo ali você já sabe que vai ser um gatilho para te desencadear, às vezes, um estufamento, um inchaamento da barriga, uma diarreia ou uma constipação, alguma alteração ali no trato gastrointestinal. E essa coisa assim, a intolerância a glúten são os famosos celíacos, né? Então tem gente que descobre isso muito cedo. E hoje em dia você tem uma infinidade de possibilidades, né, para trabalhar. Há um tempo atrás não tinha. Eu, quando dava aula para as crianças, eu tinha uma aluna celíaca. Então a gente, não é porque ela era celíaca que ela ia deixar de comer. Então a gente adaptava todas as receitas para uma farinha especial, que era uma composição com fécula de batata, farinha de arroz. Só que é uma farinha que você tem que trabalhar de uma maneira diferente. Fica saboroso, mas a consistência é outra, né? Então você vai descobrindo como trabalhar. Só que hoje em dia, isso eram anos atrás, hoje em dia a gama de farinhas que você tem, que não contém glúten, é enorme. Isso ajuda muito, porque como a Paula falou, tem pessoas que têm doença celíaca. Então, o nosso intestino, ele é cheio de vilosidades. Então é como se ele fosse... A parte científica. Eu tenho um intestino, tô tentando fazer... Sabe quando você pega uma escova e tem várias cerdas? Sim. Então é como se fosse isso, ele tem várias, como se fossem as cerdas, mas na verdade é a parede do intestino, e isso aumenta o campo de absorção. Aí você imagina que se a pessoa tem uma doença celíaca, por exemplo, ela começa a comer glúten, você tira as cerdas da escova, a absorção vai ser muito menor. É mais ou menos isso que acontece. Nossa, que explicação boa! Nossa, e eu nunca tinha feito dessa forma. Não. Eu falo, esses podcasts exploram nessa criatividade de ensinar também. Então é mais ou menos isso. Então, se você tem realmente uma doença celíaca e você consome glúten, isso vai inflamar o seu intestino e você vai perder essas velocidades, diminuir a absorção de nutrientes. Além de Por isso que você passa mal e fica sem nutriente. Sim. Então, o meu conselho, o conselho de nutricionistas, ele fala, não é pra gente generalizar a retirada do glúten. Mas realmente tem pessoas que fazem um efeito positivo quando a gente retira, tá? E aí, por que a Paula tá falando tanto de farinha? Porque a farinha de trigo é um alimento que contém o glúten. Acho que é o principal. Quer dizer, tem vários elementos, mas assim, a farinha. Mas, por exemplo, a cevada, que faz a cerveja, o centeio e a aveia. Só que a aveia, acho que eu até comentei isso num episódio. Não é que a aveia tem naturalmente o glúten, mas acontece uma contaminação ali durante a produção, ou a manipulação, ou o transporte. Por isso que tem no mercado aveia com glúten e aveia sem glúten. E a aveia sem glúten ela é mais cara, porque ela tem um custo maior de produção para realmente tomar cuidado que isso não aconteça. Não, e assim, essas farinhas, assim, a gente fala tanto de farinha por quê? Porque, queira ou não, faz parte da nossa cultura usar a farinha. Quer dizer, você faz um pão, bolo. Você faz bolo, você faz pão, você faz um pastelão, você faz uma panqueca, torta, de repente. E as pessoas têm descoberto como mudar isso, né? E assim, foi muito legal. A Larissa outro dia foi ao supermercado e foi me mandando fotos. A gente tinha discutido esse episódio. Sabe quando eu descobri sabores de farinha que eu nem sabia que existia. Farinha de casca de semente de uva. Eu nunca tinha visto isso. Só que é interessante, porque essa farinha de casca de uva, ela é meio roxa. Eu não cheguei a fazer nada com ela. Então, acredito que dependendo da produção que você faça, da preparação, pode ser que mude ali a coloração. Mas o que é muito legal nessas embalagens, a gente já falou de rotulagem, mas nessas farinhas, o que eles colocam? Eles explicam a proporção e como trabalhar. Isso é muito legal. Porque essa é uma dificuldade. A gente não pode, às vezes, você não pode substituir. Na mesma proporção. Não existe, assim. Mesmo a farinha integral, ela é muito mais pesada do que a farinha processada. Sim.
Então você pega... E lembrando que a integral também vai ter glúten. Ah, não. Ela é integral. Isso. O que muda é a quantidade de fibras, tá? Mas a farinha de trigo refinada e a farinha de trigo integral, ambas têm glúten. Mas o que você, na hora que você vai, assim, se eu pegar uma receita em que levam 2 xícaras de farinha de trigo e eu substituir por 2 xícaras de farinha de trigo integral, vai pesar. Pesa muito mais. São as mesmas 2 xícaras, mas ela pesa. Então, a hora que você começa a usar essas outras farinhas, a receita também vai mudar. E o legal quando você faz isso é assim, primeiro, prestar muita atenção. O fabricante já tem indicado, quer dizer, ele quer incentivar esse consumo, então ele já indica. Eu até estava mostrando para Paula que, assim, como tem aparecido muitas diferentes farinhas, muitas vezes eles já trazem um QR Code atrás da embalagem para você mirar a câmera, que te leva numa receita, num site próprio da marca. Não, e eles vão dando dicas como usar, o que fazer, e aí você vai aumentando. E a proporção. E a proporção é fundamental, assim, então assim, a nossa dica que primordial, pode substituir toda a receita que eu dou, as pessoas perguntam, pode trocar? Eu falei, olha, eu não sei a proporção, porque eu acabo não trocando. Até vou começar a procurar, fazer algumas receitas com outras farinhas para ver a proporção. Mas assim, na hora do dia a dia, da correria, e como é uma coisa que não me faz mal, quer dizer, eu gosto, acabo não trocando. Mas é muito legal perceber e entender que a farinha de uva, né, que você falou da casca da uva, vai ser diferente da farinha de berinjela, diferente da farinha de soja, diferente da farinha de amêndoa. Tem várias farinhas e você vai descobrir novas receitas e elas vão ter consistências diferentes. Outro dia eu fiz uma panqueca mas sem farinha e eu fiz com lentilha, só lentilha e água. E isso é ótimo, porque a lentilha ela tem um teor de proteína maior do que a farinha e você melhora nutricionalmente. Você pode fazer só de grão de bico. Então, assim, você usa os grãos. Aliás, existe farinha de grão de bico também. Você usa os grãos para conseguir. A panqueca é a coisa mais fácil, porque você consegue deixar de molho esse grão, processar com água e cozinhar. Então, é uma coisa. Tem alguns grãos que você processa desse jeito e você tira a farinha. Sim. É legal fazer isso. Então, assim, mas eu queria saber de você a diferença nutricional entre essas é tudo a mesma coisa, não é? Como funciona? Não, elas vão ter diferença porque depende do alimento, da onde está sendo tirado. Porque farinha, geralmente a gente associa com carboidrato, por exemplo, não é? Tá? Mas não necessariamente elas vão ter a mesma quantidade de carboidrato. Mas todas têm carboidrato? Todas têm, mas, por exemplo, a farinha de amêndoas, ela vai ter menos carboidrato. A farinha de linhaça também. Por quê? Tanto a amêndoa, por exemplo, farinha de amêndoa, tudo que a gente chama de oleaginosas, o próprio nome já fala, né? Óleo, é tipo um óleo. Então, elas vão ter uma maior concentração de gordura em comparação à farinha de trigo. Tá? Então, ela tem um pouco menos de carboidrato e um pouco mais de gordura. Por isso que, às vezes, a proporção... Muitas vezes, na proporção, a gente mistura, às vezes, uma que tem mais carboidrato com uma que tem... Por exemplo, uma farinha de arroz com uma farinha de arroz, que vai ter uma maior proporção de carboidratos, porque vem do arroz, e o arroz tem carboidrato. Com uma farinha de amêndoa, a amêndoa vai ter, uma oleaginosa, então ela vai ter um pouco mais de óleo, mais de gordura. Tá? Não, e às vezes você junta essas farinhas, a fécula de batata, para dar a consistência, né? Tem algumas delas que você faz um mix, você encontra mix pronto de farinha. A gente tá falando de farinha, mas pode ser também o polvilho. Polvilho azedo, polvilho doce também, que não contém glúten. Por isso que o pão de queijo, que vai só o polvilho. Aliás, eu fiz outro dia um que tava uma delícia. É verdade, você colocou a receita. Eu tive o prazer de comer esse pão de queijo. Funcionou super, gente. É fácil, assim, porque pão de queijo você tem que escaldar, tem que colocar trabalhoso. Esse daí. E foi assim, é um pão de queijo muito mais express. E eu vou testar esse pão de queijo, porque a próxima assunto que a gente vai falar é que como tem o glúten, existe o leite. Então, assim, como é feito esse pão de queijo, pegando o gancho do pão de queijo, esse pão de queijo é polvilho,
creme de leite e queijo só, e fica maravilhoso. Só que o creme de leite, de novo, deriva do leite. Agora, existe um creme de leite vegetal que não vai leite. Sim. Que não tem lactose. Isso. Ele é sem lactose e ele não é um creme de leite. E eu já testei em algumas receitas, esse sim eu testei, e deu certo. O pão de queijo eu não experimentei, mas era uma coisa muito legal Poderia de ser testar. uma possibilidade. Porque a lactose, leite, como a farinha, a gente usa para quase tudo também, né? Isso. E aí, em várias receitas. Em várias, muita coisa vai leite, porque são, assim, é um líquido que vai ajudar a diluir, dissolver, e agora, tem gente que não pode e realmente passa mal, né? Então, aí a questão do leite, né, é que ele contém a lactose. O que é a lactose? É o carboidrato do leite. Então, o leite, ele tem tanto carboidrato como proteína. A intolerância à lactose é a intolerância ao carboidrato. Não a proteína. Isso, a proteína é quando a gente fala que tem uma alergia à proteína do leite de vaca. É diferente da intolerância, a intolerância é ao carboidrato. É isso, a intolerância à lactose é diferente do que a gente chama APLV. Se tiver alguma mãe escutando aqui, que às vezes isso desenvolve muito em criança, em bebês. Os bebês desenvolvem o APLV, que é essa alergia à proteína do leite de vaca. Imagina assim, a mãe consome o leite normal, a mãe não tem alergia, não tem intolerância à lactose. E ela tá lá consumindo leite. E o bebê tá mamando na mãe, tá amamentando com leite materno. Essa proteína que a mãe tá ingerindo no leite passa pro leite materno, que passa para a criança. E aí a criança pode desenvolver uma alergia à proteína do leite de vaca. Nossa, acabei de ter filho, preciso cortar o leite da minha vida? Não. Se acontecer de a criança ter um sintoma e começa a formar, a pele começa a ficar irritada, né? Às vezes dá muita escara no bumbum, assaduras, pode ser que seja um sinal de alerta. Então, se você tem uma criança que está começando a aparecer com essas coisas, procure um médico. E é legal que você falou isso, porque a gente já falou de amamentação e a gente acabou não falando isso, mas que o que a mãe come interfere. Interfere na criança ter mais cólica. Isso. Quer dizer, se a mãe só comer coisas que não façam tão bem para ela, acaba, dependendo do que você come, quando você está amamentando, a criança vai ter uma reação ou outra, é uma coisa a observar. E aí a lactose, é muito fácil vocês identificarem no supermercado produtos que vem escrito 0 lactose. Tá? Porque nada mais esses produtos, eles adicionam a enzima lactase que digere a lactose. Então ela mesma já faz a Então dissolução. o que é o problema da intolerância à lactose? É geralmente uma baixa produção ou uma insuficiência de produção dessa enzima no nosso intestino. E ela tá Então a gente não tem a enzima, a lactose não vai ser digerida e acaba dando diarreia, por exemplo. Porque ela vai chegar no intestino grosso, intestino grosso é a porção final do nosso intestino, sem ter sido digerida. Então vai causar fermentação, pode levar a diarreia, gases e várias outras coisas. Tá? Então os produtos 0 lactose, eles já adicionam a enzima no próprio produto. Às vezes até a coloração é um pouquinho diferente, assim, porque já vai ter a digestão, é como se tivesse a digestão. Tanto é que quem tem intolerância à lactose vai consumir, às vezes vai para um restaurante ou vai consumir assim, muito queijos, eles tomam a enzima lactase, mas aí tem que ser junto com as refeições, porque não adianta eu tomar de manhã e o que eu for comer vai ser só à noite, eu tenho que comer junto. Isso. E tem, na verdade, também, da mesma maneira que as farinhas, a gente falou agora há pouco, tem substituições, o leite também. Então as pessoas começaram a falar assim, tem leite de amêndoa, tem leite de... leite de aveia, tem leite de coco. E você pode produzir todos esses leites em casa. É muito fácil de fazer o leite. Eu já fiz leite de coco, e o leite de aveia. Leite de amêndoa eu nunca fiz. Mas também é a mesma coisa. Você vai deixar a amêndoa de molho. Sabe a proporção? A proporção não, mas tem um bolo que na verdade... Tem no seu site, não? Tem.
na verdade, tem no meu livro, no meu TCC, né? Eu fiz um bolo que quando você faz, é uma receita que é leite de amêndoa, justamente. Só que para fazer o leite de amêndoa, você coloca, depois a gente vai marcar no episódio qual é a diferença, qual é a proporção. Mas se você bate aquilo, só que sobra uma massa, essa massa chama puba, e com isso você faz um bolo. Que delícia. Fica maravilhoso. É porque assim, gente, é meio que você deixa de molho, aí você processa, aí você coa. Isso. E na hora que você coa, sobra o resíduo, esse resíduo. E esse resíduo você pode utilizar, na verdade. Dos outros leites eu não sei, eu não usei, mas esse casualmente, porque era uma receita que pedia uma quantidade grande de leite de amêndoa, eu fiz o leite e é um crime o que sobra, né? Porque a amêndoa é um alimento super rico. Muito rico. Então, nutricionalmente. Você faz esse bolo. E é uma coisa que usava muito no Nordeste esse bolo. Eu vou colocar até depois o link dessa receita, que é bem legal. Então, assim, esses leites você começa a substituir, e com esses leites você também faz os queijos. Tem gente que... Os queijos, hoje em dia, você já acha pronto. Muitas vezes vocês acham também como os produtos veganos. Porque o vegano, que é um dos próximos episódios aqui, dando spoiler aqui. Mas é isso, é porque veganos muitas vezes não consomem leite de vaca. Não. Produtos de origem animal. O leite de vaca vem de um animal. Então, muitas vezes eles não consomem. Então, isso ajuda muito também a criar, a indústria a ser estimulada a criar novos produtos. Sim, que é o creme que você falou. Exatamente, é um creme de leite. Chama creme de leite, só que ele vem assim, vegetal. Pode ver que ele vem associado ao vegetal. Porque, por exemplo, o creme tem um creme de leite que é a base de aveia. Mas e ele faz, assim, nesse preparo, que é uma sobremesa, essa tem, que chama fofura de abacaxi, Sim. eu fiz, é uma delícia, porque é uma coisa leve, não alterou em nada. A gente tá falando aqui de sobremesas doces, mas, por exemplo, um estrogonofe caberia muito bem utilizar esse creme de leite. Não, você, assim, começa a dar outros destinos, então eu falo assim, olha, hoje eu quero provar isso. E o que eu sempre falo, assim, faz a coisa... Anota em algum lugar que o que você substituiu, porque senão você não lembra. Sim, de onde você tirou a receita. Você tirou assim, na hora que você for fazer uma receita, tem aquela receita que você vai misturando tudo. Mas quando você for testar uma farinha, o legal é saber, como qualquer experimento, né? Sim. Na hora que você vai fazer os seus experimentos científicos, você tem que ter um mínimo de consistência para poder repetir. Senão você faz aquele bolo maravilhoso, todo mundo amou de paixão. E quando você fez, eu ponho um bocadinho daquilo, um bocadinho daquele outro, aí um punhadinho daquela outra. E você não vai repetir. Eu sou daquelas que gosta de seguir a receita à risca. Eu não sigo a risca. Eu às vezes complemento, mas assim... Não, às vezes uma coisa ou outra muda, mas principalmente quando é bolo... bolo... Não, doce, aquela coisa que você tem que seguir. Eu já falei no episódio, eu não sei cozinhar. Eu não era a melhor cozinheira do mundo, então eu me desenvolvi muito na parte salgada. Doce não é muito meu forte. Mas mesmo, assim, você anotar o que você fez nessa substituição, assim, você resolveu, falou assim, olha, eu vou começar a mudar as farinhas, né? Eu quero entender a composição. Como a gente falou no episódio da rotulagem, cada vez mais os rótulos estão mais claros. Sim. Aliás, falando em rotulagem, acabei de lembrar, nessa nova legislação também fala sobre a lactose. Então, os produtos que tem lactose tem que vir descrita a quantidade que tem de lactose. A gente vai ficar expert. Que é também uma novidade aí. Daqui a pouco vai ter um aplicativo para ler, assim, você coloca as suas restrições. Já tem, né, gente? Tem um app que é muito legal, Desrotulando. O Desrotulando é super bacana, super indico. Ele ajuda bastante. Então a gente até vai deixar o link de como funciona isso. Porque é entender, assim, não é que é um bicho de 7 cabeças. E essa legislação, a Larissa tem falado, ela foi outro dia dar uma aula em Ribeirão, que ela falou muito disso, assim, veio para facilitar. Foi assim, existem legislações que complicam. Essa, no caso, veio para esclarecer. A pessoa entender o que ela está consumindo, o que ela está comendo, como ela está comendo, e poder escolher. Falar assim, não, olha, hoje eu vou enfiar o pé na jaca mesmo, eu vou passar mal, então tomar a enzima antes, porque assim, eu passo mal com leite. Mas eu tenho graças a Deus, eu não tenho intolerância à lactose, nem problemas com glúten, mas eu tenho muitas amigas que têm. Então, às vezes a gente sai pra jantar juntas, ou tem algum evento, elas deixa eu tomar a minha enzima aqui. E aí dá tudo certo. Dá tudo certo. Não dá pra viver. Faz a não dá pra viver à base de enzima, né? Não, mas aí é aquilo, né? Uma coisa esporádica, não é pra você colocar
toda hora o seu corpo no limite. E aí, falando também, pensando nutricionalmente na composição dos leites, eles também vão ter diferença. Ah, com certeza, dependendo da origem Então, por exemplo, o leite de coco, ele tem mais gordura saturada, tá? Que a gordura saturada é aquela que não faz tão bem pro coração. Tá. Então, também não é uma coisa pra gente usar indiscriminadamente. Mas, por exemplo, fica ótimo fazer uma moqueca com leite de coco. Até aguei. Não, leite de coco, assim, um bolinho de milho com leite de coco, fica... O coco dá muito sabor. Ah, e aí eu acho que é outro ponto, né? Que os leites, assim como as farinhas também, elas podem trazer sabores diferentes. Sim. A preparação. Eu, por exemplo, leite de soja, numa preparação... Isso leite de soja comprado. Numa preparação salgada, não gosto. Porque muitas vezes essas marcas de leite de soja colocam açúcar ou adoçante. E aí, repara, na próxima vez que vocês forem, quem tiver o hábito às vezes de comprar leite de soja, olhem na lista de ingredientes se não tem um edulcorante ali ou um adoçante, né? Que geralmente vem com o termo edulcorante. Pra adoçar. E aí você vai pôr uma coisa doce, não combina muito. Mas eu não gosto particularmente, gente... eu acho que ela... Eu acho que tem outros sabores mais neutros. Quando assim, aparece, quando a gente está falando de rotulagem, falando de entender se tem glúten, não tem glúten, se tem lactose, não tem... Fica uma coisa complicada, mas é um hábito. Sim. Você já viu a marca, você já ouviu o produto, você já conheceu e dá chance para outros produtos também. Sim. Então eu vou testar esse, eu vou testar uma farinha nova, eu começo a usar. E a farinha, às vezes, assim, é uma surpresa, né? Sim. A hora que você faz com uma receita... Tem várias farinhas novas no mercado que tem que ser testadas. Eu ando um pouco sem tempo, mas vou começar a fazer outros preparos com as farinhas diferentes, até para entender a proporção. Sim. Ah, por exemplo, eu lembrei de uma que é muito boa, a farinha de berinjela. É ótima. Ela tem bem menos calorias do que as outras. Tá vendo? Então, por exemplo, você tá numa fase, às vezes, de emagrecimento, que é... Eu vou entrar nela. São pouquinhos detalhes pequenos, mas que às vezes vão fazer diferença no final do seu dia. Claro, porque assim, você então, tem um saquinho desse tamanho, aí você vai colocando... Cada vez que eu colocar um pouco menos de calorias aqui, eu vou poder... colocar mais colheradas de outras coisas, porque eu tô tirando caloria. Então, caloria de graça, assim, e é uma coisa, falando em caloria, se você tá comendo, assim, um bolo, um doce, um salgado, qualquer coisa que seja, é mais calórico e não tá muito bom, larga. Larga! Eu sempre brinco, né? Às vezes quando eu tô junto com alguém já comeu um negócio, falo, e aí, a caloria compensa? A gente brinca. Não é isso, porque tem coisas que você fala assim, vale essa caloria compensa ou não? Essa caloria vale. Então, assim, eu acho que se você tentar fazer com menos calorias, tentar fazer essa substituição das farinhas, a gente não está fazendo apologia que a farinha não funciona. Não, de jeito nenhum. Aliás, o pão com farinha de trigo, ele fica muito melhor, assim, estruturalmente falando, porque o glúten forma rede de glúten que segura o gás, que cresce. Tanto é que muitas vezes quando você troca... Tem um episódio que é muito bom no Netflix, que ele mostra exatamente isso. É aquele que mostra uma hora o fogo, o ar, a terra. Sim. Eu acho... eu não lembro qual que é. Acho que é do ar. Deve ser no do ar por causa das bolhas de ar. E aí, que ele mostra? Que o pão feito sem glúten, ele parece mais um bolo. Parece um bolo. Aí, ele até mostra, ele achata, assim, o pão, e aí o pão normal volta, o bolo, ele fica, né? Porque precisa dessa sustentação. Sim. Porque o pão nada mais é cheio de ar dentro, né? Então, quando você amassa, você tira o ar e ele fica fininho. É isso. É bem interessante, é um episódio super interessante que eu recomendo todo mundo assistir. Bom, a gente vai ficando por aqui. Todas as questões, assim, escrevam. Para trocar receita, assim, eu sempre falo, vamos testar. Dá para trocar? Falou assim, olha, nem que sim, nem que não, tem que testar. Porque às vezes dá e fica ótimo, às vezes não. Eu me proponho a trocar algumas. Essa do pão de queijo eu vou fazer com esse creme de leite. Acho que é isso. Explorem os outros tipos de farinha. Observem no próprio rótulo dos produtos, porque muitos trazem dicas de como você preparar, como que você faz as combinações.
E eu vou deixar o desafio aqui pra Paula, que eu quero que ela faça uma receita com farinha de berinjela pra ir pro Instagram dela. Eu vou fazer. Mas em breve teremos uma receita com farinha de berinjela. Pra gente saber melhor essa questão, se mudou o sabor, se deu certo, se não deu. Vou começar a testar como mesmo é que ficou todas. A textura. Então podem nos escrever e aí até o próximo. Nos acompanhem também, né? No Pitadas e Palpites. No Instagram da Paula e no meu que é larissa.angeloco. Curtem, compartilhem, contem pros amigos, é muito legal, assim, as pessoas têm contado pra gente o que estão achando do podcast. Se fizer uma receita que você usou algum tipo de farinha diferente ou de leite diferente, marca a gente, manda pra gente. E quem já faz, assim, tem gente que é super sistemático, né? Faz tudo bonitinho, anota tudo. Pode mandar, a gente vai postar com toda alegria, né? Queremos receitas boas. Né? Aliás, se tiver essa receita de farinha de berinjela e quiser mandar pra Paula, ó. Então a gente ela fazendo o desafio, ajudem ela, gente. Obrigada. Que eu pus hoje eu que pus ela na fogueira. Porque nos últimos episódios eu tava na fogueira. Então a gente fica por aqui. Até a próxima. Até, gente.